tarde. Estamos aqui na Rede Vida de televisão, começando mais um programa Mundo Melhor. Vamos aplaudir essa banda maravilhosa aqui. Como é que é o nome da banda mesmo, Léo? Banda Presto. Olha que nome chique, padre. Banda Presto. Eles prestam. Banda Presto. E olha, uma honra receber aqui o padre Júlio Lancelotti, um amigo muito querido, um homem especial, um homem de Deus, um homem que cuida das pessoas com carinho, com carisma, todo particular, né, que enxerga as pessoas, que tem uma docilidade tão grande em tratar o ser humano. Muito bom receber. Hoje é o segundo programa nosso aqui na Rede Vida, né? Estreamos semana passada com o padre Fábio de Mello, vários padres, amigos, falando sobre esse carisma do mundo melhor de um padre. E hoje a gente convidou jovens aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre eles, para falar de um tema que eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, você que é jovem também, se angustia com esse tema. Porque de uma hora para outra a gente começa a ver notícias de todos os lados e ver que nós estamos perdendo a guerra para as drogas. Pessoas que vão para um caminho sem volta, né? O que significa o crack hoje no mundo, no Brasil, a cocaína, a bebida, a violência que vem das drogas. Então, no programa de hoje, a gente vai conversar com o padre Júlio sobre isso. Vamos conversar com a doutora Ana Cecília Marques, ela é médica psiquiatra, doutora em ciências pela Unifesp e pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia e Ciência para a Política sobre Drogas e Álcool. Vamos falar também aqui com o pessoal da clínica Carpe Diem, com o pessoal da Fazenda da Esperança, conversar com o pessoal da Fazenda da Esperança também e tentar, assim, ajudar a gente, ouvindo esses jovens, né, abrindo aí o espaço para que a gente possa refletir sobre esse mal que é tão complexo, mas que nós precisamos encarar, né? Às vezes o pai e a mãe pensam assim, mas meu pai nunca falou comigo sobre droga e eu nunca usei droga. Por que eu tenho que falar sobre isso com meu filho? Será que tem que falar, não tem que falar? Boa tarde, padre Júlio, bem-vindo. Obrigado, eu agradeço muito a alegria de estar aqui com esse grupo todo, com você e nesse segundo programa e que o mundo melhor chegue, aconteça, né? Que a gente possa fazer esse porque mundo melhor. Todos nós temos que construí-lo, ainda mais com tantos jovens, alguns que vão para a Jornada Mundial da Juventude, então que estão comprometidos para construir um mundo melhor. E a gente pediu para vir só gente bonita hoje aqui no programa, por isso que está esse pessoal todo aqui, né? Todo mundo... Eu fui a exceção. Padre, o senhor, eu vi assim, o senhor muitas vezes, né, na rua, conversando com moradores de rua, com a população que vive em situações de rua, e vendo assim o seu carinho, a sua preocupação, esse olhar assim para pessoas que grande parte da sociedade desistem delas. Eu acho que esse é um tema angustiante, imaginar que nós vivemos numa sociedade em que algumas pessoas desistem de outras pessoas. Por que isso? O que está acontecendo com esse mundo? Até nesses dias o Papa Francisco disse, entre tantas coisas bonitas que ele tem dito, ele disse, uma pessoa sem teto morrer de frio nas ruas não vai ser notícia, porque as pessoas são descartáveis, porque as pessoas viraram lixo. Então eu acredito que nós estamos vivendo um mundo do descartável. E onde nós, assim como descartamos o copo, o prato, descartamos os objetos, resolvemos descartar as pessoas também. Até interessante que um dia uma criança estava dizendo, tudo que diziam para ela que era velho era para dar. O sapato está velho, pode dar, o brinquedo está velho, pode dar. Ele falou, e a vovó também a gente dá? Porque a vovó também está velha, né? Então, nesse sentido, nós vamos vivendo a cultura da intolerância. Os conflitos são tantos, como nós não podemos lidar com todos os conflitos, algumas pessoas passam a personificar o conflito. Então, a pessoa em situação de rua, aquela pessoa que está com dificuldade no uso ou no abuso das drogas. Então, alguma coisa que é importante, nem toda pessoa em situação de rua usa droga. E nem todos os que usam drogas estão nas ruas. Então a gente precisa ter isso bastante claro para não confundir que toda pessoa que está em situação de rua é uma pessoa que faz uso ou abuso de droga. E nem toda pessoa que tem esse tipo de comportamento está na rua, porque senão nós confundimos e tratamos todos da mesma forma, todos como lixo. Outra coisa que é importante, não há nenhum método infalível. Ninguém pode dizer,
eu tenho a resposta. E a resposta é só esta. Então, há muitas respostas e há pessoas que respondem algumas dessas respostas. Não temos uma resposta infalível. E um terceiro ponto que principalmente alguns países como Portugal estão nos ensinando, eu vi esses dias alguém que disse, Portugal nos ensinou a língua e agora pode nos ensinar também a lidar com essas questões. Nós temos que apostar muito na prevenção e trabalharmos muito pela prevenção. E ao invés só de ficarmos perplexos, sem saber o que fazer, e quando a gente não sabe o que fazer, faz aquilo que a gente sabe. E o que nós sabemos é reprimir, é usar da polícia, é usar de força e não percebermos os motivos. Por que que tantos jovens, graças a Deus aqui temos jovens, todos, como você disse, bonitos e sadios, estudando, trabalhando, mas temos muitos jovens que também são bonitos, que também têm sonhos, que também estão vivendo frustrações e dificuldades e nós não podemos achar que ele é só uma coisa. E olharmos para ele só como um dependente químico ou que faz uso abusivo e não olharmos para ele como uma pessoa. E tem uma questão que é assustadora, assim, né? Que é a indústria da droga, né? Quem está por trás dessa indústria. Hoje essa indústria movimenta 320 bilhões de dólares por ano. Por isso é chamado o narconegócio. O narconegócio. A gente fala o narcotráfico e nós temos hoje um narconegócio. E nós falamos muito de como cuidar, e temos que cuidar, de como prevenir, mas nós não podemos esquecer que temos que lidar com o tráfico e com a corrupção. Porque muitas vezes parece assim, vamos tirar todos os que usam de circulação e os traficantes vão ficar tão comovidos que não tem mais para quem vender, que eles vão vender pipoca. O padre, a gente falou dos jovens bonitos, está dizendo aqui que os outros jovens também são bonitos. Sabe que uma preocupação que eu tenho como educador, e é um tema que o senhor fala muito sobre isso, é essa sociedade do primeiro lugar, a sociedade do melhor, né? Do melhor. Então, de repente, todos nós, né? O pai quer que o filho seja o melhor aluno, né? E aí o filho começa até a mentir para o pai, dizendo que é o melhor para ganhar o sorriso. Ele tem que ser o melhor cantor, o melhor pagodeiro, o melhor jogador de futebol, o melhor tudo. E temos aqueles que não conseguem. E esses são aqueles que nós desistimos. Acho que quando você começou a falar disso, de desistir, eu gosto muito de uma santa que foi canonizada por João Paulo II, que é Santa Virgínia Centurione Bracelli. O lema dela é inquietante, aqueles que ninguém quer. O lema dela é esse, aqueles que ninguém quer. E muitas vezes a pessoa que está invisível, que não tem nenhuma atenção, nenhum afeto, nenhum cuidado, ela só vai encontrar identidade e alguém vai se preocupar com ela dizendo, ele é um drogado, ele é um craqueiro, ele é isso e aquilo, e vai colocar um título. Ele deixou de ser ninguém para ser alguém que nós não sabemos o que fazer. Receber um carimbo. Vamos falar aqui com a doutora Ana Cecília Marques também. Obrigado pela sua presença, doutora. Muito bom. Pega esse microfone aí do lado. Eu que agradeço. Esse tema das drogas, que é um tema desafiador, né? O Padre Júlio vai por um caminho que talvez o caminho mais eficaz, mais eficiente, seja o caminho da prevenção. Será que nós, educadores, estamos falhando na prevenção, a escola, a família? O que tem de errado que faz com que tantos jovens entrem assim, né? O número aumenta cada vez mais em bebida, né? A gente fala muito de droga ilícita, mas a droga lícita, ela causa danos semelhantes e às vezes até mais cruéis com relação à violência doméstica, por exemplo, que os indicadores mostram que a maior parte disso vem de drogas lícitas, pinga, né? Bebida. Álcool. Isso mesmo. Bom, eu penso o fenômeno drogas como um fenômeno deste mundo e que o mundo em si só foi aprender sobre isso muito recentemente. O que é a droga, como é que ela se manifesta na nossa vida, como é que ela, para alguns, desenvolve uma doença do cérebro e para outros não. Então, para trabalhar com um fenômeno complexo como esse, que nós estamos aprendendo agora a tentar encarar e resolver, precisa ser uma política bem integral. É preciso que exista prevenção, sem a menor dúvida, é uma das formas mais baratas de cuidar do problema, mas é preciso que exista bons tratamentos e que exista repressão também. Todas essas medidas
constroem a política de drogas, que é diferente do Brasil, a de Portugal, a da França. Não é possível que a gente compare experiências, é possível que a gente olhe para essas experiências, porque cada país tem a sua cultura e ele tem que aprender qual é a sua melhor política. Nós não conseguimos importar uma medida e adaptá-la diretamente no Brasil. O Brasil é muito peculiar, é quase um continente, tem muita diversidade, tem o seu padrão, as suas especificidades. E nós vamos ter que aprender como lidar com isso. Agora, doutora Ana Cecília, 15% da população brasileira está dentro do alcoolismo, né? Segundo em média. Em média, 15%. Isso mesmo. Um pai alcoólatra ou uma mãe alcoólatra, o filho tem uma tendência maior a ser alcoólatra por ver o pai e a mãe, ou isso não tem ligação? Isso tem ligação. É muito importante o modelo social, familiar, de uso, então, de substâncias. É lógico que, como eu falei, usar droga é um fenômeno complexo. Não basta só que exista alguém que use em casa que eu vou estar diretamente influenciado por isso. Não é bem assim. É preciso isso e mais outros fatores para que naquele indivíduo, infelizmente, se instale uma doença do cérebro grave. Mas o modelo familiar faz toda a diferença nesse modelo. O padre, falando dessa questão do jovem, eu estou escrevendo lá o Cartas 3 com o padre Fábio, né, que é sobre o tempo e a lucidez, o título do Cartas 3, que sai só ano que vem, a gente começou a escrever agora. E aí, na primeira carta, falando sobre o tempo, eu estava lembrando do tempo da minha infância e adolescência. E eu nunca usei droga, não tive experiência, mas eu tive experiências também de colocar minha vida em risco, que eu fico imaginando assim, que Deus me protegeu. Assim, tinha uma cachoeira em Cachoeira Paulista, enorme, né, que chama Parque Mundo Novo. Eu mergulhava de uma altura daquilo lá e a gente acha que nada vai acontecer, né? E naquele mesmo local, um jovem, não no dia que eu estava, ficou tetraplégico, um outro morreu. E eu pulava assim, e um desafiava o outro e a gente ia com tudo, cada um queria. Aí começou a história de moto, né? De andar em pé na moto, e era aquela coisa, 16 anos de idade, 17 anos. Então, esse processo educacional ele é fundamental para que o jovem consiga ter a percepção dos seus limites, né? E às vezes a escola se preocupa com tanta coisa e não se preocupa com esses detalhes. Você é danadinho, hein? Não. Eu voltei lá esses dias, fui com os amigos que estavam conhecendo Cachoeira, estavam mostrando as coisas bonitas da cidade de Cachoeira Paulista, a minha cidade. Confissões. Confissões. Aí eu fui levar na Cachoeira. Quando eu fiquei olhando aquela altura, eu me esqueci que eu tinha aquelas loucuras de... Aí eu mostrei para minha mãe falou, mas você mergulhava daí, né? Porque a mãe também não sabe. Você vai com um grupo de amigos e muitas vezes assim, a gente perde o jovem para a droga, perde o jovem para a violência, por não conseguir ter a linguagem correta para mostrar para ele que aquele é um caminho complicado. Eu acho que a gente erra na linguagem da prevenção. Também na questão dos desafios, dos ideais, das buscas. Eu acho que um erro que nós podemos incorrer é achar que a juventude é toda uma coisa só. Que modelos temos? Né? De um autoconsumismo, de tudo tem que ser muito rápido, imediato, e vai gerando também uma frustração pelas diferenças, porque a propaganda e o padrão de consumo é o mesmo para todos os jovens. Mas quantos jovens conseguem comprar roupa no shopping Anália Franco? Né? Poucos. Né? Então os jovens... O tênis, né? Aquele tênis da... Então a pessoa é medida pelo consumo, pela aparência e por uma série de questões que nós estamos perdendo esses valores, seja na família, seja na comunidade. Então o altruísmo anda em baixa, né? As pessoas, às vezes eu pergunto o que é altruísmo, nem sabe. Você não sabe mais, porque algumas palavras elas foram desaparecendo do nosso vocabulário, você que é professor de semiótica, tudo, elas desaparecem porque nós não vivemos. Alteridade, altruísmo. Se você pode pegar todos os jornais do domingo e ler, você não vai encontrar nenhuma vez a palavra compaixão. Pesquisa no jornal. A palavra misericórdia. Essas coisas sumiram. Respeito. O respeito, o cuidado. Outro dia eu perguntei na paróquia, quem leva o cachorro para passear? Oh, todo mundo levantou a mão, leva o cachorro para passear. Falei, quem leva a vovó para passear? Ninguém levantou a mão. Só uns dois lá que levavam a vovó para passear. Falei, e aí isso é bom que faz, recolhe o cocô do cachorro no passeio. Tá? Alguns recolhem.
Quem tem paciência de trocar a fralda da vovó ou do vovô quando ele está velhinho e precisa trocar a fralda dele? Se o vovô está tremendo e a comida cai, ou se o vovô vai no banheiro e faz xixi fora do vaso, é um problema na família. Tem que dar um fim no vovô, tem que dar um fim na vovó. Na volta eu vou conversar um pouco com a doutora Ana Cecília também sobre essa questão que o senhor disse aqui do padrão de beleza. Então, isso vai enlouquecendo as pessoas, aí você vê as meninas fazendo plástica cada vez mais cedo, meninas e meninos, não é só meninas. Antigamente falava de meninas, meninas e meninos, né? Porque tem aquele padrão que ele vê, porque alguém criou aquele padrão e quem sai daquele padrão é o feio. Aí a pessoa não sai mais do quarto, vem essa coisa desse, né, esse exagero das mídias sociais, das redes sociais. A erotização muito precoce. Que é um problema, né? O jovem vai perdendo a beleza de ser quem ele é, né? E depois aquela história que eu ouvi muito nesses episódios da Cracolândia, alguma coisa tem que ser feita, tem que fazer alguma coisa. E qualquer crítica que você fizer, as pessoas, não, mas tinha que fazer alguma coisa. Quando tem que fazer alguma coisa, não pode fazer qualquer coisa. E nem pode fazer a pior. E aquilo que eu te disse, quando a gente não sabe o que fazer, faz o que sabe. O que nós sabemos fazer é reprimir, é condenar, é fazer a pessoa sumir. Então, nunca nós ouvimos falar tanto no rebaixamento da maioridade penal. E você sabe que lá como no Congresso está pululando. A solução de todos os problemas, né? Na internação compulsória, na dificuldade de lidar com os mais difíceis. Então, aquele que é mais difícil, fora com ele. Então, nós temos que usar da nossa inteligência e os jovens temos que pensar muito. Os jovens que são marginalizados na escola, aquele que ninguém quer ser amigo, aquele que é o narigudo, o orelhudo, aquele que usou droga ou aquele que tem alguma dificuldade, a gente põe para fora ou põe para dentro do coração? Mas a gente volta daqui a pouco, continuando a conversar sobre droga, sobre juventude, sobre mundo melhor. E no meio Fique ligado aí. de tanta gente,